Começa a história. A vida dos homens antes de haver história, continuou Dona Benta, pertence à pré-história. Pré-história quer dizer antes da história. A história realmente começou com os povos amitas, aquela família humana que encontramos a morar nas terras banhadas pelo Tigre e o Eufrates. De lá se mudaram ou emigraram para o Egito. Para emigrar, não fizeram como se faz hoje, simples e rápida viagem de vapor com bagagem e passaporte. Aquele povo propriamente não emigrou para o Egito porque o Egito não existia. Eles é que o iam formar. Existiam as terras do futuro Egito, com o rio Nilo no meio. Os emitas imigraram moravam em tendas, armavam-nas em certo ponto e ali ficavam enquanto pelos arredores havia o que comer. Logo que o alimento escasseava, mudavam de acampamento. E assim foram indo até chegarem às terras irrigadas pelo Nilo, tão férteis que quem as alcançava não necessitava nunca mais emigrar. Por que era esse Egito tão fértil, vovó? Perguntou Pedrinho. Dizem por causa do Nilo, mas não me consta que os rios andem fertilizando as terras. Se fosse assim, todos os países seriam muito férteis, porque todos os países são banhados por numerosos rios. O Nilo, respondeu Dona Benta, é um rio diferente dos outros. Na estação das chuvas recebe tanta água nas suas cabeceiras que transborda e inunda as planícies que ficam lado a lado, e inunda-as numa grande largura durante toda a estação chuvosa. A consequência é que quando vem a vazante e o rio volta ao nível normal, as terras alagadas mostram-se mais férteis do que antes. O humus que vem em suspensão na água transborda, fica em depósito na planície. Se não fosse essa anual inundação do Nilo, as terras do Egito não passariam de simples desertos de areia, onde planta nenhuma poderia crescer, nem nenhum animal criar-se. Tanto as plantas como os animais não dispensam a água. Seriam então mais ou menos como o deserto do Saara, que não fica longe, disse o Narizinho, que estava com os olhos no mapa. Perfeitamente, minha filha. Se o Saara fosse atravessado por um grande rio que todos os anos transbordasse, também no Saara se criaria uma faixa de terra fértil onde uma bela civilização poderia desenvolver-se. Além das facilidades de cultura nas margens do Nilo, o clima era quente, exigindo pouca roupa. Essas vantagens fizeram que os amitas se fixassem por lá, e assim começou o Egito que a história conhece. O primeiro rei do Egito, cujo nome chegou até nós, foi Menés, do qual quase nada sabemos. Supõe-se que construiu algum dique ou barragem para melhor aproveitamento das águas do Nilo. Em que ano viveu esse Menés, vovó? Perguntou Pedrinho, sempre amigo de datas. Calcula-se que vivesse há uns 4.200 e tantos anos antes de Cristo. Que história é essa de antes e depois de Cristo, vovó? Quis saber a menina. Muito simples. Os povos cristãos, entre os quais estamos nós, começam a contagem dos anos a partir do nascimento de Jesus Cristo. O ano em que Jesus nasceu ficou sendo o ano 1, mas como a história alcança período muito anterior ao nascimento de Cristo, os acontecimentos dessas épocas são contados para trás. O ano 100 a.C., por exemplo, AC é a abreviação das palavras antes de Cristo. Marca exatamente um século antes do ano 1, que foi do nascimento de Cristo. Compreendeu? Isso até que ninguém compreende, disse Emília. Muito bem, gente. Espero que tenham gostado. Essa é a história de hoje. E deem joinha, se inscrevam no canal e divulguem o vídeo e passem todos os dias para os seus filhos. Até a próxima.